Sim, porque dessa vez meu computador não understand. Qualquer item. Porque dessa Nós vez vamos meu terminar aí computador de foi falar. atualizado. O Nós vamos islamismo. terminar de falar sobre. Antes do islamismo, a gente ainda tem um pedacinho aí só para falar no final, né? Qual que é o título Esse, do pedacinho antes? do Império Bizantino. Ah, tá bom, muito obrigada. Não. E depois é o islamismo, que a gente vai começar, e já de cara a gente já vai começar também o islamismo. Eu fico pensando aqui, né, imaginando a época do Império Romano, todas aquelas regiões conquistadas pelo Império Romano, que hoje, se você for ver, ela abrange quase todos os países ali daquela região. Cidades que foram sendo conquistadas, derrubando tribos, tirando habitações. Então deve ter sido uma matança muito grande, né? Por isso que é Francisco está passando isso aí, né, Francisco? Brincando, hein, Francisco? Uai, mas Falando a eu não verdade. duvido, não. Você acha que nós estamos aqui à toa? Cada um de nós tem os compromissos, né, filha? A gente vai fazendo o que pode, que vai aguentando. Deus é tão misericordioso que ele não joga tudo de uma vez, não. Ele vai colocando as prestações. Você tá besta, filho. Eu É, não quero nem saber o que é que eu andei fazendo por esse tempo aí, não, viu? Deixa quieto. Vamos só cumprir os compromissos mesmo. e quando a gente já está passando, a gente vai vendo que está pagando, né? E quando a gente não está pagando ainda, né? Quando não tem ainda o problema que não apareceu. Então, quando aparece, a gente enfrenta já de imediato. A gente Eu, nem desde bloqueia. criança, eu escuto muito uma frase. Minha mãe gostava muito de falar isso, quando a gente começava a reclamar das coisas. Ela dizia: Minha filha, Deus dá o frio conforme o cobertor. Fiquei muito tempo para entender É. isso. Então, assim, a coisa chega na hora que a cangalha chega na hora que o ombro está um pouquinho mais forte, né? Aí vai aumentando o peso da cangalha. Eu não sei se isso é mérito ou não, né? Às vezes a gente fraqueja um pouquinho, derruba a cangalha no chão e desiste. Então, esse Império Romano era muito grande, né? Então, no primeiro lá atrás, a gente viu que foi tentativa de dividir em três regiões, tá dando conta de suportar, administrar. Depois veio o imperador Teodósio, que também era unificado ali, toda a sua administração, todo o império. Esse imperador decide depois dividir em duas regiões, né? A, o Oriente e o Ocidente. Aí ficou o Arcádio no Oriente e ficou o Honório, que é os dois filhos, no Ocidente. Mas aí, com as invasões lá de cima, lá da Finlândia, aquele povo ostrogodo, visigodos, né, que vinha andando ali para baixo, eles pegaram, entraram, foram entrando ali, destruiu Roma, destruiu a parte que tocava a área ocidental. Então, em 476, desaparece o Império Romano do Ocidente. Quer dizer, volta para esse povo novo ali, né? Inclusive, esse povo novo tinha uma origem ariana. Eles tinham, assim, mais voltado ao cristianismo, tinha bases cristãs. Então, aí o que aconteceu? Aconteceu que depois ficou o governo muito tempo do bizantino, né? Que foi lá durante aí até 1476, que foi o Império Romano em Bizâncio, que é em Constantinopla, que hoje é Istambul, né? A cidade de Istambul, ali na Turquia. Tem muito jogo de basquete que eu acompanho por ali, aquelas regiões ali é forte. Basquete não, em voleibol, né? Todo ano o Praia Clube vai lá jogar o Mundial. Tô falando de coisas perto de nós, né? Olha só, já chegou em Uberlândia, hein? Praia Clube lá em Istambul, é capaz que a gente tem ligação mesmo com esse povo, hein? E o Império Romano era todo latim, né? Falava o latim.
É interessante a gente saber, quando eu estudei, fiz letras, eu vi latim, e gostava muito do latim, eu ficava muito impressionado, mas eu nunca vi latim, eu gosto do latim. Eu falei, pelo amor de Deus, né? Aí eu ficava ligando algumas coisas assim, né, que tinha, né, porque eu gostava do latim. E grego tinha muito pouco, né, na língua portuguesa, ela tem muito pouco, né, grego só tem 20% de origem grega. E o latim tem 80% da nossa língua é latim. Então, é uma soma da origem original portuguesa com o latim, né, dessa região e deu a língua portuguesa. O latim foi desaparecendo porque ali nas regiões foram assumindo as línguas originais dos países e foi acabando aquele latim original, né? Mas o latim é bom, a gente conhece muito as coisas através do latim. Eu Em gostava muito do latim. 2009, em 2009 eu fazia o curso de filosofia. 2009, 2010 tinha um professor. Você lembra, Francisca? O Você está falando professor do João Denis. Bortolança? Com Não, quem o que você professor fez? Denis. Ele dava aula de Ah, o latim. Denis estava latim também, né? Eu tô querendo falar para vocês o seguinte, nós estamos com latim até hoje, inclusive tem um grupo todas as terças-feiras, já que você gosta de latim, o professor João Bortolanza é um dos melhores que tem. Ele já está bem velhinho, voltou lá para o Rio Grande do Sul, mas ele não nos abandonou. A gente tem um grupo de latim e a gente faz interpretação de É, texto, o latim está eu, eu, vivo, hein? eu tinha um latim com o seu cônego Afonso, lembra o cônego Afonso, com Bernardi? Ele é Eu fiz com professor alguns universitário. professores lá, mas não tem nada que como Não, ele o era mais Bortolança. velho, né? E eu acho que ele largou a faculdade já cedo. O Mas Bortolança ele aposentou sabia duas muito. vezes, mas ele não deixou a gente. O Bortolança está com quase 90 anos, gente. Mas ele continua, ele, sabe assim, ele participa dos grupos, ele ajuda a gente nas interpretações, nas traduções. Ele está ainda vivaço. Então a gente tem profunda ligação com esse povo aí, até na nossa linguagem, né? Esse povo veio para a América do Sul, que somos nós, justamente dessas regiões, com certeza envolvidos todas nessas histórias que nós estamos conversando aqui, O né? Esperanto vem do latim também? Bem, de certa forma, sim, do Esperanto é a origem latim, apesar que ela é mais universal ainda, né? Mas é uma base latina, né? É base latim. Bom, aí é, esse poder aí, ele foi dividido nas duas regiões e acabou o Ocidente e ficou só o Oriente, né? O Oriente ficou ali na região do Sul, na Turquia. O Ocidente era lá em Milão, né? Também na Ravenna, né? Que eram assim na parte norte da Itália, e Bizâncio, que era no sul da Itália, ali na Turquia, né? Mais a oriente da Itália. Aí teve, hoje é Istambul, né? Uma cidade muito bonita, né? De arquitetura muito. Mas tudo ali tem ligação com o muçulmano, né? O Islã. Ali a região é toda marcada pelo Islã. E foi exatamente um islamita que conquistou ali, é o Sudão Maomé II, né? Que tem a ver no nome em termos assim de louvado, de poder, né? Voltando lá no Maomé lá antigo, o que aconteceu? Maomé, em mais ou menos anos de 400, né? 370, 400, ele, como era um operário e um cara pobre, né? Ele era de uma origem israelita, de Meca, né? Então, esse Maomé, ele era médium. Ele era um médium e foi enviado por Jesus para poder
estruturar os poderes da igreja, para tentar inibir a sombra que está aventando. A gente vai ver agora no islamismo aí, exatamente falando isso, né? Que tinha um risco enorme das sombras de novo atuar sobre todo esse projeto do Cristo. Aí a gente até antes de começar aí, o Amaro fala, será que tem uma força estranha localizada no universo que é o mal e isso vem perturbando a, a gente eternamente, né? Será que existe mesmo um mal? Ou esse mal é daqui mesmo, são de opositores, são daqueles que eram adversários e se tornaram cruéis e perseguidores, que a morte não acaba com isso, né? Então, existe um mal por excelência, ou a gente tem nas nossas relações construído esse mal e que nos atrapalha o progresso. Então, por exemplo, eu tenho um ranço com alguém e esse alguém começa a me perseguir. Na minha vida pode isso acontecer, né? Uma briga judicial, por exemplo, né, Ana? A briga judicial, quando começa ali numa família, aquilo ali começa a ter problemas e problemas, vai agravando. Enquanto alguém não chegar e parar a guerra, aquilo ali continua. Então, a perseguição começa. Será que o mal nasce daí? Ou ele tem, por excelência, alguma localização universal, um poder universal? Você está desligado o Sem telefone. microfone. Forças ocultas e poderosas estavam incumbidas. Então, eu acho que é uma coisa e outra, né? Nas nossas vibrações, nas nossas brigas, nas nossas tendências, ali eles têm a entrada para poder desarmonizar tudo. Pois é, Essas mas forças esses que poderosas. desarmonizam, eles estão presentes pelo projeto do Cristo. É uma força negra que existe ao lado Força do contrária, bem, né? que é uma força contrária existente durante toda a nossa evolução, nossa tentativa de melhorar. Sempre vai ter o mal do nosso lado que pode nos destruir. Quando nós nos melhorarmos, não, né? Eles não vão ter como agir, né? Eu ouço muito falar assim que a gente é como uma vela, que a hora que acende, vem um monte de mosca em cima para tentar, mosca, inseto, para tentar apagar essa luz, né? Quando acende essa luz. E eu vejo muito assim, que quando a gente começa a trabalhar no bem, começa a despertar para esse lado, né, dos ensinamentos de Jesus, a gente sente uma dificuldade muito grande em persistir, porque parece que realmente existe uma sombra que quer tudo apagado. E quando uma luz começa a acender, eles vão trabalhar em cima. Por exemplo, o que que aconteceu comigo aqui? Quando eu comecei no trabalho mediúnico, eu comecei a ser visitada por um monte de entidade. Filho. Então tá. Gente, desculpa. Mas enfim, quando eu comecei, né, no trabalho mediúnico, eu comecei a ver assim, um monte de entidade estranha que nunca tinha aparecido aqui em casa. E eu percebia que eles vinham me sondar para ver o que que eu estava fazendo, quem sou eu, o que que eu ia fazer, né? Assim, para ver até onde eu vou chegar. Eu percebia isso, né? Que eles vinham aqui, ficavam me olhando, me observando e depois iam embora. Mas eu vejo muito assim que existe uma coisa que como se fosse uma âncora, né? A pessoa começa a acender, a subir, assim, né? Elevar seu padrão vibratório e parece que vem alguma coisa acontece para puxar a pessoa
para baixo mesmo, para uma densidade, né, mais pesada, porque é isso que eu percebo, sabe? Eles não querem deixar que os planos do Cristo se concretizem. Ouvindo, tá? É, por exemplo, você tem lá só fechando a janela aqui, que começou a chover. Existe um corredor do mal. Por exemplo, eu tenho lá o mal aqui na Terra, mas eu tenho um mal, por exemplo, no outro orbe, Marte, por exemplo. Esse corredor do mal está ligado ao corredor de Marte e de outros países. Será que tem ligação? Outros Tem. países ou outros planetas? Outros Desculpa. planetas. Países também. No Brasil, outros países. Assim, existe uma força geral, universal do mal, como tem a força geral do bem, que são coligadas? Ou só o bem é coligado? Flávia, você ia falar? Essa questão é uma questão que me intriga há muito tempo. Quando eu escuto falar que o mal não existe, existe a ausência do bem, ausência, não existe escuridão, a ausência de luz. É uma questão que me intriga muito, porque falar o mal não evolui, não evolui, mas né, nós somos criados simples e ignorantes. Eu já ouvi muitas respostas, já perguntei isso para algumas pessoas, mas eu não consigo ainda ter isso claro para mim. Como que não evolui? Porque assim, a gente foi criado simples e ignorante, a gente vai para, né, a gente como que chega num nível de maldade, de perversidade tamanha, igual a gente tem notícias aí, e se é só uma falta de bem, eu não sei, parece que tem uma força muito, muito poderosa. Eu acho que eu penso que são duas forças mesmo paralelas, sabe? Assim, eu não consigo ainda imaginar o mal como só a ausência do bem. Então, eu estou mais ouvindo porque e eu acho que essa última pergunta aí, se está ligada, né? O mal, se tem uma coligação aí externa, a nível de universo aí, como existe do bem, eu acredito que existe sim, porque toda energia, né? Sintonia, então acaba tendo uma coligação, uma ligação com a energia do mal, pela energia do mal, sim, como existe pela do bem. Eu acho que é. Mas eu entendo que quando é falado que o mal é a ausência do bem, é só uma forma didática de falar. São duas forças antagônicas, sim, e duas forças poderosas. Acontece é que o bem, ele tem uma força maior. Só que ele tem uma força maior, é uma forma que eu interpreto. Mas ele tem uma força que precisa ser conquistada. O mal, ele é invasivo. Ele vai pelas gretas, né? Então, assim, porque é necessário. Mas, para mim, são forças antagônicas. É a ausência do. Por que eu acho que a fala que o mal é a ausência do bem? Porque se o bem pingar no mal, acabou o mal. Porque o bem é poderoso. Então, é a ausência mesmo. Então, assim, acontece que o bem ele não é invasivo. O Você bem é tímido e o precisa. mal é ousado. Eu digo que eu acho que é muito. Eu acho que assim, a gente fala assim, mas é mais uma questão de respeito mesmo à vontade do outro, né? A vontade de quem busca o quê? O mal bem é respeitador. Então, assim, por isso que você tem que ter o mérito, né? Porque você tem que perceber. Você não tem que. O bem não te invade. Por isso que eu entendo dessa forma, não.
não que o mal é a ausência do bem, sim, claro que o bem não vai invadir uma coisa que está ali formada. Essa coisa que está formada, ela tem que se modificar, ela tem que querer se modificar, porque senão não vale a pena, não justifica. Eu entendo desse jeito, já ao contrário, né? Você está no bem, tem que estar numa luta ferrenha para que o mal não te invada, porque você é frágil para o mal. E ele sabe disso, né? Então, e que o mal, na verdade, somos nós mesmos, são as nossas lutas internas, somos nós que criamos isso. E cada vez que a gente entende mais isso, mais difícil fica. A gente sai. Acontece que uma estrutura universal, ela é inteligente. A estrutura divina é algo inteligentíssimo. Deus sempre perfeito, sempre na perfeição, jamais criando imperfeição. Imperfeição é um estado que nós nos encontramos, simplesmente isso, e ocasiona problemas durante a nossa jornada de aprendizado, né, de aprendizes. Então, com isso, nós damos as nossas baianadas. Não posso falar isso para baiano, mas a gente dá as nossas baianadas. Olha o bairrismo. E a gente acaba prejudicando o próximo com atitude, o outro não gosta, aí surge o chamado mal. Porque Deus jamais criou uma força negativa universal para se opor ao bem de forma alguma, mas são as nossas atitudes que fazem o bem desacelerar. Na verdade, todos nós viemos do bem. Até quem se diz do mal, ele veio do bem. Ele veio do bem. O problema é que os nossos desvirtuamentos, e que tem muita gente que faz isso, né? E a gente faz também nas nossas condições atuais, a gente dá as nossas sai da linha principal. Quando a gente sai da linha principal, que é a linha da consciência voltada para Deus, a gente encontra esse desequilíbrio, seja onde for que estejamos, encarnado na Terra, encarnado num outro planeta, e quem estiver lá em cima já, e se der a banhanada, se sair da linha, ele encontra também, né, as tendências ruins. Eu estou falando isso porque aconteceu com Maomé. Né? Maomé, ele era um cara simples, ele era um cara médium, né? E que trouxe revelações importantes, mas que ficou com problemas revelações, ficou influenciado por sombras. O Islã, ele não é uma coisa perfeita, existem imperfeições dentro dele, o Corão, né? Existe uma deturpação ali. Por que que isso aconteceu? Ele era médium simples, de vida simples, casou com uma mulher rica. Ele casou com uma mulher rica. Com a riqueza, ele começou a ver diferente as coisas. Ele começou a ter interesses próprios, ele começou a dar abertura para a sombra, né? Ou seja, para quem queria destruir uma organização do Cristo, né, na Terra, porque tem muitos anticristos, né? Pessoas que não querem que esse progresso aconteça porque satisfazem com a derrota dos outros, são espíritos altamente voltados para a maldade ainda, né? Gostam dessas organizações e são inteligentes. Por isso que a gente fala nas trevas, né? Quando você vai fazer o trabalho mediúnico, a gente tem esses impasses aí com os espíritos menos adiantados, que aparecem tirando os jovens da retidão, colocando-os na guerra, na droga, colocando na guerra também, colocando no mal, né?
nas tendências da vaidade, das ilusões. Então, sabe que isso destrói. Pega lá um espírita desavisado, descendente de centro, opa, ele tem tendência para o sexo. Eu vou trazer uma pessoa aqui para a frente dele que ele não vai aguentar. Não aguenta mesmo, porque ele é frágil ainda. Então, não é porque ele tem um cargo, tem uma competência, que ele não possa ser levado às tendências das ilusões. Então, eles fazem isso por causa do próprio homem desavisado. Ele está saindo, ele vê que dá conta de sair da linha, então eles atacam. Opa, esse aqui pode destruir ele. Ele está facinho. Ele gosta de dinheiro, ele gosta de poder. Opa, a hora que você vê uma pessoa trabalhando ali numa função, né? Eu vi alguns casos lá no centro, assim, a pessoa era simples e tal, de repente deram um cargo para ele e o cara já cresceu em cima do pé, já levantou o calcanhar. Então, por quê? Não sabe lidar com poder. Todos nós temos essas dificuldades. E não vai ser fácil lutar contra elas, não, porque a gente tem a tendência mesmo. E se lutar, você vai ter dificuldade. Mas você tem que saber lutar, você tem que lutar. Eu tenho dificuldade com relação à parte sexual, né? Eu sinto dificuldade, você tem que lutar. Não, eu tenho atração ainda. A questão não é não ter atração ainda. Você vai ter, porque você ainda é imperfeito. Agora, você tem que se perguntar o que isso pode ser útil para você. Aí você vai se educando. Aí você começa a melhorar as suas condições de visão, né? Então, eu não acredito que o mal tenha sido estruturado para dar destruição do bem ou prova do bem. Eu acredito que o bem pode vacilar, aquele que está numa jornada pode vacilar nas ilusões, nas paixões do mundo, que são necessárias, porque para a gente ficar focado em continuar reencarnando, é preciso ter as ilusões. Mas, ao mesmo tempo que elas são importantes, são difíceis de passar por elas, né? É difícil você ir a um lugar, né, que aquilo ali te dá tendências que você já viveu anteriormente, né, e que pode voltar tudo. Tem muitos lares que são derrubados quando os espíritos veem que aquele cara gosta de dar determinado espírito que está próximo dele, indica ele, vai lá e destrói o lar todinho, porque apaixona rapidamente por outra mulher ou por outro homem e ali deixa de existir aquele vínculo com a própria família. Então, nós estamos numa situação assim bem complicada com a do nosso passado mesmo, tá? Mas se a gente tivesse uma participação do mal universal, onde ele está por todos os lados, em cada evolução planetária, nós não daríamos conta de sobreviver. Não teríamos nenhuma força para reação, para reagir. Então, a gente já com os problemas localizados do planeta Terra já são suficientes para a gente lutar e crescer junto. Eu vejo dessa forma. O Daniel, que vocês acham? É, deixa então, eu dar uma amarelada, Amara, então. Amara, Pode falar. só é uma frasezinha, só uma questão também que às vezes para. Mas quando a gente vivencia, a gente tem esse mal, esse germenzinho assim, né? Esse resquício e essa tendência ainda dentro da gente. Mas assim, quando a gente vivencia tanta maldade, tanta organização do mal acontecendo paralelo, só de estar mais ou menos acompanhando isso, presenciando isso, sentindo essas energias, já nos afeta, já dá um desânimo, uma descrença, sabe? Então, acaba nos influenciando, sim. Só nesse nível, assim, eu sinto, assim, dá uma desesperança
e uma desilusão, assim, né? Então, assim, por mais que a gente tenha do outro lado, isso afeta. Então, assim, amada. Mas aí é que estava a questão da convivência, né? Você aprende com convivência. Para você se fortalecer e ter convicção do que você faz, você tem a convivência. Por isso que tem a reencarnação. Você reencarna ao lado daquele que tem as fragilidades, como você também tem. E você pode influenciar o outro da mesma forma. Então, a reencarnação é essa oportunidade que nós temos de estar próximo daqueles que necessitam, daqueles que precisam de nós, e daqueles que podem cobrar de nós, sim. Mas talvez, assim, por esse momento que a gente esteja vivendo, ser um momento de que a gente tem muita informação, a gente está muito. Isso é verdadeira globalização, né? Você está muito informado de tudo que acontece em tudo quanto é lugar do mundo, nem em tempo real. E então, nisso que eu falo, que a gente acaba sendo influenciado por coisas que está longe também. Influenciado não, sendo sensibilizado mesmo, atingido, sabe? Nessa questão mais de... A gente só é influenciado porque a gente realmente está no Influenciado estágio não. evolutivo equivalente. Não, Quando não você está acima influenciado. disso, você não significa, você não deixa se levar, você tem domínio, né, de si mesmo, tem uma força extra fora você para te dominar, entende? Então, depende muito Sim, de você. não é seria influenciado, seria assim, a maior luta que eu estou tendo ultimamente é com relação a essa desilusão, assim, não é falta de fé, mas sabe, essa descrença, oh meu Deus, Desânimo, é o sabe, desânimo. esse desânimo, essa desesperança. Eu sou uma pessoa que sempre fui tão otimista, esperançosa, tão assim. Tem hora que eu vejo tanta coisa que eu falo, meu Deus, estou me sentindo assim meio que sem forças mesmo, meio sugada mesmo, sabe? Não é que eu Uhum. estou me sentindo influenciada, pelo contrário. Eu entendo perfeitamente, porque eu estou na mesma linha da Flávia. Outro dia eu vi uma palestra do Arthur Valadares falando justamente isso da época de transição, que às vezes a gente tá vendo, quando está tudo muito bem, a gente não sai do lugar. É isso. Quando a gente está vivendo num mundo que está tudo bem, quando a gente está no nosso mundinho está tudo muito bem, a gente não quer sair dali, da zona de conforto. Então, até esse transtorno, essa confusão que a gente está vivendo a nível planetário, é um, é, um- é, um, é, é aquilo que vai nos fazer despertar, para a gente querer correr para o outro lado, para a gente querer se cuidar e trabalhar para a evolução, não só pessoal, como a evolução planetária. Mas quando eu falo não é influência, mas assim, isso toca e Mas acaba. fica A maior tranquila, luta Fábio, hoje eu que achei. a luz brilha no escuro. A luz brilha no escuro. E o escuro são aqueles irmãos que estão em dificuldade, estão passando por problemas de compreensão, são desesperados. Então, a gente vive com o trabalho da caridade. A caridade é a mola que nos eleva ao alto. Então, se você se mistura com o escuro, é porque o escuro existe pelas pessoas e não por Deus. As dificuldades que esses espíritos têm, claro que estão ali, às vezes desmotivando, estão nos colocando sem fé, né, muitas vezes. Mas é aí que a verdadeira fé nasce, né? Quando a gente passa a ter e aprender a dar esperança para o escuro. Você chega no escuro e fala assim, ó, tem coisa lá fora. Do lado de fora da caverna tem luz. Você está só vendo o escuro. Você tem que começar a ver do lado de fora da caverna. Fala, Amaro. Daniel, eu vejo assim de uma forma um pouquinho diferente, porque quando a gente fala que o mal é a ausência do bem, o que eu entendo disso? A partir do momento que você pode fazer o bem
e não faz, que é o que acontece com a maioria de nós que estamos aqui, eu, qualquer um de nós aqui, o que que acontece? Se eu faço o bem que eu já posso fazer, que eu dou conta de fazer, o mal não vai aparecer. Agora, o que que acontece? Como eu ainda sinto muito prazer em fazer o mal, ou seja, então eu estou contribuindo diretamente para que o mal aconteça. E qualquer um de nós aqui ainda gosta muito de fazer algumas coisas mal, digamos assim, malvadas. Ou seja, o grande problema que a gente tem hoje é que, além da gente, que já somos um pouco mais esclarecidos, sentirmos ainda muito prazer em coisas que nós já sabemos que não devemos fazer. Por exemplo, a gente gosta de fazer uma fofoca. Se tem alguém fazendo uma fofoca, ao invés da gente cortar, a gente ainda gosta de alimentar. Ou seja, tem muita coisa que a gente ainda faz, sente prazer em fazer, que a gente já sabe que não deveria estar fazendo. Ou seja, eu estou contribuindo diretamente com a presença do mal. Ou seja, eu estou alimentando o mal através das minhas atitudes também, que eu tenho consciência de que já não deveria estar fazendo. E aí, mas o problema é que o mal não é só isso, porque toda vez que eu posso fazer um bem e não faço, eu estou fazendo com que o mal aconteça. Por quê? Se eu posso fazer o bem e não faço, eu sou responsável pelo que vem a suceder em função da minha omissão. Então, por isso que o mal é muito mais volumoso. A gente tem essa sensação de que tem muito mais a presença do mal do que a do bem. Por quê? Porque vamos dizer que a grande maioria da população já tem a noção do que seja o bem e que seja o mal. E que a gente já goste, já sinta algum prazer em fazer algum bem e sentimos também algum prazer em fazer o mal. Mas, então, quando eu sinto prazer em fazer o mal, eu faço, ou seja, eu estou contribuindo diretamente. Agora, quando eu sinto prazer em fazer o bem, dou conta de fazer e não faço, eu estou fazendo com que o mal atue. Ou seja, então, com isso, a gente tem essa sensação assim, de que o volume do mal é significativo. Por quê? Porque muita coisa que eu posso evitar, eu não evito. Ou seja, muitas vezes a gente tem o hábito de lavar as mãos. Falar, eu posso fazer um bem para uma pessoa, a pessoa está precisando de uma conversa, de uma ajuda material, ou seja, e eu não faço, de repente eu estou dando a oportunidade para que o mal se apresente. E aí com isso a gente tem essa sensação de que ele é muito volumoso. Por quê? Para ser uma pessoa do bem, não basta não fazer o mal. Você tem que fazer o bem naquilo que você dá conta de fazer. Coisa Amaro, que me lembrou uma que vez eu, por meu exemplo, espírito, uma vez o meu sim, anjo da guarda falou isso, eu tinha me esquecido totalmente. Ele falou assim, num sonho, só virou e falou assim, Flávia, não adianta só ser boa, tem que fazer o bem. Pronto, foi só isso. ué, por isso que a gente fica aí com essa sensação, puxa vida, mas é difícil fazer o bem. O problema é que a gente muitas vezes ainda não sente prazer em fazer o bem. A gente sabe que tem que fazer, mas deixa para lá, na próxima encarnação eu faço. E assim a gente vai empurrando com a barriga. E o mal não deixa passar a oportunidade. Porque se eu posso fazer e não faço, opa, aí chega alguém e faz o que eu deveria ter. Alimenta naquela pessoa, aquele necessitado, alimenta ele com a maldade que atende ele também. Tem Então, e uma, assim uma, somos nós. só um minutinho, Daniel, eu lembrei de uma. Hoje eu estou com as frases feitas, né? As referências de frases feitas. É que para onde que a mariposa vai? Para a lâmpada, né? Então, nós somos lâmpadas, nós somos luzes. Então, assim, nós é que estamos atraindo as mariposas. O que é que a gente vai fazer com a mariposa? Matá-la? Transformá-las? Então, assim, são os questionamentos internos que acho que a gente tem que ter, porque nós estamos aqui nesse meio, e a gente está aqui não é à toa.
sabe? Eu imagino que todo mundo aqui tem a oportunidade, ou o hábito, ou vai, ou já foi, visitar lugares assim muito pesados, como penitenciária, né? E aqueles lugares isolados onde tem os detentos que ficam isolados por causa da alta periculosidade e tudo. Então, assim, a gente percebe aí a gente fica todo preconceituoso, acha que a energia está ruim. Na verdade, aquela energia é gerada por nós mesmos que estamos chegando. Porque a gente já chega com preconceito. A gente, quando olha para essas pessoas que estão numa situação, né, diferente, numa situação de punição, que a gente muitos deles nem são culpados, na verdade, naquilo que estão sendo punidos, né, materialmente, né, existe toda uma questão espiritual aí nessa história, mas a gente se acha melhor, a gente se acha os limpos, né, os bons, e nós estamos tudo no mesmo barco. Nós somos as mariposas procurando luzes maiores, ao mesmo tempo que nós somos luzes que atraem mariposas que estão na nossa sintonia. E é interessante quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a ver de uma forma diferente, que a gente está no mesmo barco. Tem uns que estão pesados, pesam mais do que o outro, né? Mas o que a gente tem que fazer, se a gente está aqui, eu entendo, que é aproveitar e aprender, né? O que deve e o que não deve. Sabendo que a misericórdia divina, como eu gosto muito, quando eu penso em tempo, eu só lembro do Daniel, né? Não existe tempo determinado, né? A misericórdia divina, ela é infinitamente paciente, né? Somos nós que vamos passar pelos processos. Então, somos nós responsáveis por agilizar ou não esses processos. E, às vezes, ele em forma de doenças, assim, também, para poder dar uma paradinha na gente, né? Mas eu gosto de refletir, assim. O caminho nosso, a nossa transição, o nosso trânsito para Deus, ele tem as dificuldades, tem os buracos, né, que nós mesmos fizemos. Colocamos as pedras no caminho e a gente fala que as pedras foram outros que colocaram, né? A gente coloca as pedras e realmente vem o sofrimento. E a gente quer ficar revoltado com as pedras e começamos a querer prejudicar o próximo também que está querendo, que está evoluindo. Você está vendo que está evoluindo, você não é feliz sozinho, deixando o outro sozinho ser feliz. Você quer realmente ser feliz com ele. Então, é olhar para o vizinho, né? Normalmente a gente faz isso, olhar o que o outro veste, o que o outro tem, o que o outro conquistou. E aí, isso é um mal, né? Geralmente, o que a gente faz? A gente constrói o mal, a gente constrói uma condição, né? A gente constrói uma condição. Os espíritos sublimes, elevados, que já alcançaram elevação, eles voltam em missão. Por que eles voltam em missão? Exatamente para ajudar quem está na escuridão. Então, quem está no meio da tempestade. Então, o trabalho nosso é sempre voltar aonde tem a escuridão, onde tem as mariposas, né? Vamos dizer assim, onde tem o sofrimento. Então, isso sempre vai existir? Não, no nosso orbe isso vai mudar, porque a partir do momento que você conquistar isso, mas a partir do momento que você conquistar uma evolução maior, você vai se interessar por outros grupos que estão nessa dificuldade. Então, os espíritos superiores se interessam por quem está abaixo. Então, a caridade ela vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Eu não faço caridade lá para a equipe de Jesus. Eu não dou conta. Eu dou conta de fazer o bem para quem está precisando abaixo de mim. Então, é na escuridão. Então, a sua luz ela sempre vai brilhar na escuridão.
Mas só que a hora que você vai junto à escuridão, você vê todos esses conflitos, como a Flávia está colocando, e a gente realmente se sente desmotivado. Porque nós não somos superiores ainda, não estamos vibrando numa faixa onde nós não temos domínio sobre os fatos que vivem outros espíritos, as condições que eles estão. Então, desmotivam, achando que tem injustiça, que não tem mais jeito. Você olha uma Cracolândia, como é que tira? A gente discutiu isso ontem lá no centro, sobre a Cracolândia, né? Como é que você tem um plano para mudar isso aí no planeta Terra? Hoje, pelos direitos humanos, você tem que deixar o indivíduo livre, sem. Você não pode coagir o indivíduo a querer melhorar, a sair daquele buraco. Não, é por vontade dele. Então, ele tem a liberdade do uso da droga e viver naquele lugar. Sim? Alguém falou? É que Pensei que tivesse. Eu pensei que tivesse no mudo aqui, eu só falei a redução de danos agora, né? Só assim. Flávia, eu vi que era isso. Daniel, mas é exatamente aí que é o ponto, né, da questão do momento e da luz, porque não adianta você forçar o outro a mudar, entendeu? Fizeram isso, a humanidade fez isso todo o tempo, não adianta. Você tenta mudar, mostrar para o outro o que é o certo, o outro ele tem que entender e tem que sentir. Então, é Sim, muito mas eu complicado. estou dizendo até, eu estou entrando nessa questão aí da Cracolândia, por exemplo, nós estamos lá no islamismo, a gente está voltando lá para a Cracolândia. Mas eu acho isso importante, porque a gente vai relacionando coisas, né? Cracolândia, o indivíduo que está lá na Cracolândia, ele não tem referências nenhuma. Na espiritualidade, existe um processo que chama câmara de retificação. O indivíduo ele é anestesiado, recuperado, para poder dar instrução para ele no futuro. Ele não tem condição de resolver o problema na situação que está. Então, daqui para frente, nós temos um grupo que está na Cracolândia, por exemplo, eu fazer essa Cracolândia em todo o país, todo o planeta. E temos um grupo querendo entrar, e que vai entrar, que são os nossos filhos, que são os nossos netos, são aqueles que estão ali envolvidos. A escola nossa está fraca, porque o evangelho está muito fraco. A doutrina espírita, por exemplo, está atuando, o movimento espírita, não a doutrina, está atuando muito assim, fragilmente, sem muita estrutura, sem promover trabalhos para uma boa evangelização. E como isso não está acontecendo, e acontece algumas frentes, até acontece algumas medidas, o problema tem sido agravado. O público tem aumentado na Cracolândia, os problemas sociais. E não está tendo ferramentas imediatas lá na frente para dar auxílio para essas almas que caíram. Não tem câmara de retificação. Eles não sabem mais ter decisão. É igual uma criança. Uma criança, quando chega num certo momento, ela não tem decisão. O que você tem que fazer? Decidir por elas. Então, se você não tiver estrutura que faça reeducar essas almas, vai continuar um processo por milênios ainda. Então, eu estou dizendo que existem maneiras do amor agir em cima disso. Não é só uma atitude política, mas uma atitude de amor, onde a aliança da ciência e da religião tem que acontecer. Tem que acontecer. Vir uma doutrina espírita no banco, junto com a política mesmo, com o programa social, e resolver esse projeto social. Porque nós temos um desastre acontecendo e vai acontecer um desastre maior ainda. Nós vamos reencarnar na Cracolândia.
quem tiver que voltar da forma que está indo, nós vamos reencarnar em lares desequilibrados, em lares totalmente desajustados. Porque vai acontecer, está tendo uma invasão enorme, né, desses problemas sociais. Então, qual família que não tem um problema desse? Então, preciso ter medidas. Igual o Cristo aqui fez uma medida, sabia que a Igreja Católica ia dar problema. Aí, o que ele fez? Maomé reencarna e faz alguma coisa. Aí ele veio, fez, mas fez errado, porque ele se envolveu com as vantagens do mundo e esqueceu da missão. O tal da Esqueceu vaidade, do né, verdadeiro Daniel? missão. Sempre derruba, Tal né? da vaidade. O tal da vaidade sempre derruba. Mas E a ele gente fez, corre né? esses Ele riscos. fez. A gente está gostando do nosso banco de casa, a gente está gostando das nossas condições, da nossa aposentadoria, do nosso problema. Agora tem estabilidade, tem isso. A gente está gostando disso. Aí, realmente, o problema vai ficando mais acentuado, né? Então, Uma coisa eu estou sempre querendo, eu sempre desabafo nisso, porque realmente eu fico inconformado nessa situação, sabe? Muitas vezes Uma eu coisa fico que eu tenho desesperado, visto, não como a Flávia falou aí, né? Deixa eu fechar mais ali. Pode falar. Tô ouvindo. uma coisa que eu tenho visto muito acontecer, assim, o trabalho que a gente faz é desobsessão, né? E aí nós recebemos espíritos em condições, assim, né, muito difíceis. E muitos deles chegam numa condição de hipnose tão profunda que eles não têm a menor capacidade de tomar decisão, né? De falar assim, nossa, vou mudar, vou seguir a luz. Não, eles não têm essa capacidade. E o que que eles querem? Eles querem sugar aquele encarnado de forma a ou para prejudicar a vida do encarnado, ou simplesmente para poder conseguir sustentar o seu vício, né? Então a gente vê demais isso lá. E ele sempre fala assim: ah, não adianta vocês me levar, o pensamento dele vai me puxar, vai me chamar de volta, ele me chama, eu volto. Então, assim, eles vão para essas câmaras, né, de retificação. Muitos são adormecidos, principalmente os mais revoltados. Tem alguns que eles conseguem despertar com o choque da incorporação. Eles despertam e eles são socorridos. Eles até assim choram, né? Se expressam mais assim, né? Com emoções de arrependimento, tudo. Mas a maioria é adormecida e vai dormindo, que acordado você não tem condição de tomar decisão, né? E a gente vê isso demais, essa questão, né? Que você falou, Daniel, tomada de decisão pela criança. É a mesma situação na tomada de decisão para um espírito que está hipnotizado, né? É a condição desses irmãos que estão vivendo na Cracolândia hoje. E não só lá na Cracolândia, porque aqui em Berlândia também tem essa Cracolândia. A gente só não sabe exatamente os pontos, né? Onde que elas estão, porque a gente também não vai ficar indo lá, né? Eu não faço esse trabalho. Eu quanto pessoa física e matéria, eu não faço esse trabalho de ir lá, né, pegar um drogado e prestar essa assistência, mas eu sei que, por exemplo, em desdobramento eu faço, né? Eu auxilio nessas prisões de irmãos desencarnados, né, que estão aí dando trabalho, que estão aí influenciando os outros. Né? Então, existe esse trabalho no plano espiritual, né? Dessas prisões, desses resgates também, principalmente resgate, né? Então a gente vê muito essa questão da incapacidade de tomar decisão. Até mesmo aqui no plano jurídico, quando a pessoa chega num dado momento que ela não tem mais capacidade de raciocinar por si mesma, né? De tomar decisões sozinha, por exemplo, os casos das pessoas que têm demência, Alzheimer, os menores de idade, né? Que às vezes não tem nada, mas é só menor de idade, ele não pode tomar decisão sozinho, né? Então, tem esses casos que existem os representantes legais, né? Então, a gente precisa desse apoio mesmo. Você pega aquele cara que está lá na porta do centro, ele mais alguns, tem vários que ficam ali.
realmente foi até aquele mais que fica mais permanente lá, ele foi internado tem pouco tempo, tal, recuperar, mas ele voltou. Por quê? Não tem sequência. O projeto ele tem uma certa condição de fazer, né? Mas não tem sequência, não tem mecanismos para receber o indivíduo que consegue se recuperar um pouco. Rogério, que ficava lá na porta, foi a mesma coisa. Hoje parece que ele está tranquilo, não está mais na rua. A pessoa ela pode ter caminhos de recuperação, ela pode ter mecanismo que a doutrina espírita pode ter, que outras crenças podem ter, que outras religiões podem ter, como sequência de projetos civis, né, da sociedade. Então, tem que fazer essa união de valores para isso acontecer. Enquanto isso não estiver acontecendo, será meramente interesse econômico, financeiro no nosso planeta. Bom, a gente vai ficar por aqui e não falamos sobre o islamismo, mas terminamos aqui no assalto de Maomé, que foi pegando Constantinopla, né, destruindo totalmente o Império Romano. Aqui vai ter um novo ciclo, adotando agora Maomé, que era islamita, e passa a ter Istambul, ou Constantinopla, voltado ao islamismo, ao Islã, que tem origem de Maomé. Eu acho engraçado essa relação, por isso que eu queria, não deu tempo de falar, dessa relação do Maomé II com Maomé, que a gente pode ter uma relação de compromissos. Você vê que Maomé ele fracassou lá no primórdio e agora vem um islamita tomando, chamado que é Maomé, que é louvado, não é o nome do cara, não é o nome de ninguém. Na língua dele significa louvado, né? Louvor a ele, então é outro nome, é um cognome. Igual o Gandhi, né? O Mahatma. Mahatma não é o nome dele. Então, a gente sabe que os cognomes usavam. César, né, por exemplo, tem o César, mas assim, existe o César, Os né? Césares. Então, a gente tinha isso. Até hoje, a gente tem aí Francisco, né? O Papa Francisco. Então, era normal isso acontecer. Nosso Francisco hoje não é Francisco, ele não chama Francisco. O nome da linha beneditina, né? Que ele adotou Francisco. Então, semana que vem a gente continua aqui nessa análise do islamismo, certinho? Essa parte que nós vimos aqui hoje, né, tem muito para a gente entender um pouco o mal. Hoje eu entendo essas organizações, tudo isso que foi falado aqui. Lá no livro Libertação, lá fica tão claro, tão É, claro. fica. E o mal não vence. Então, Não, não o mal vence. não foi feito para vencer e nem Não fez foi. ele. A gente é que faz, a gente é que constrói sempre A gente que atitudes vai que são. perpetuando até cansar também. Mal é uma atitude de imperfeito, só. Uma atitude. Por isso que não existe na criação divina. O Termina mal sendo só um faz barulho. aprendizado, né? Um aprendizado doloroso, que a gente não precisava aprender com a dor, É, né? É o o mal mal que não faz foi a gente. criação. Não existe um mal consolidado Nós é que universalmente, inventamos existem as ele. nossas atitudes. Muito bem, então até a próxima semana. Bom Vamos comer domingo a galinhada? todos. Todo mundo comprou Vamos galinhada? comer, hoje eu vou comer galinhada Eu vegetariana. estou esperando Ah, também a minha vegetariana. Vou ver se eu diz nem que fiz ficou comida, não. muito Se esse povo boa, não né? trouxer, não tem comida hoje, Muito não. boa. Hã? Eu experimentei lá o que eles Comprou, fizeram. Se Amara? sair Comprou, igual Amara? aquela amostra, tá maravilhosa. Eu não fui lá, né? Eu tenho 2 semanas que eu não vou no Vamos centro. Mas aprovar. eu Um pedi a abraço. vegetariana. A Mária tem um coleguinha aqui do seu colega aí que eu vou te contar um negócio, viu? Ele adora ficar em cima da gente. Tchau.
Só que ele é cego, Ah, o gato. mas é o cego, ele não tem as retinas, mas é o cego que mais enxerga dos gatos aqui de casa, viu? O Apolo. Então, tchau. Tchau, Tchau, Não, Fiquem gente. com vai Deus. lá Bom comer domingo pastel, para todo Amaro. mundo. Não, ele vai comer galinhada Foi. hoje. Ah,